economia na era Vargas, que a gente vai entender sobre como surgiu essa modernização brasileira e por que foi feito essas contradições, né, desse desenvolvimento econômico. Então, abrindo assim a modernização e o brasileira e suas contradições na época da política realmente desenvolvida na época da economia era Vargas. Então, a economia na era Vargas, né? Como a gente vai entender as políticas econômicas adotadas no Brasil entre 1930 até 1964, que agravaram, né, a desigualdade regionais no país. Então é isso que a gente vai entender por quê, né? Por isso que foi falada essa modernização brasileira e também as suas contradições, né? Que é isso que é o título da nossa aula, né? A partir daí, a economia na era Vargas, né? A gente vai entender por quê, como foi essa política econômica, né? Que o Brasil adotou nesses dois intervalos, né, desse período de 1930 a 1964, e por conta que surgiu esse agravamento, né, das desigualdades regionais no país. A partir daí, na economia na era Vargas, né, até no começo dos anos de 1930, a estrutura econômica brasileira era profundamente dependente do modelo agrário, né, exportado, baseado no latifúndio, né, e na monocultura e na hierarquização social entre os donos de terra e os trabalhadores, em sistema que promovia, né, fortalecimento da política oligárquica que tinha suas raízes na sociedade colonial e também consolidou como a república. Contra esse modelo, Getúlio Vargas chegou ao poder com um discurso que criticava o liberalismo econômico, sobretudo após os efeitos da crise de 1929 que vimos, né, que estourou nos Estados Unidos. E a partir dessa crise, no Brasil, a redução drástica das exportações do café dificultou, né, importar artigos industrializados que o país não fabricava e cultivo limitado de produtos importados para abastecimento do mercado interno revelava a necessidade urgente de promover reformas econômicas no Brasil. A partir dessa proposta de Vargas, ainda na frente do governo provisório em 1930 até 1934, era levar o Brasil em uma direção de um capitalismo moderno por meio de investimento em industrialização, de tarefa que cabia, né, o Estado impulsionar, né, porém isso não significou abandono do modelo agrário exportador estabelecido, né, logo no século do país. Né. A partir daí, o programa original da política econômica de Vargas previa o investimento na diversificação da produção agrícola, visando abastecimento do mercado interno e a industrialização com forma de reduzir as importações. Com essas ações, o objetivo era tornar o Brasil menos dependente de outros países, incentivando o desenvolvimento do mercado interno competitivo. Com essa nova política econômica surgiu uma elite industrial, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que se sediava, né, às principais indústrias que tinha também sido criada no país no início da República. O Rio de Janeiro, capital da República, e São Paulo, maior centro produtor do café, concentrava também a maior parte das elites e das classes médias do país. A concentração da elite industrial no eixo do Rio de São Paulo foi fundamental para esse setor ganhar força nas decisões políticas do governo e converter o Estado a investir, né, no crescimento industrial. Os disparates regionais. Enquanto o Sudeste se desenvolvia, o Nordeste pedia gradativamente sua força política e econômica com a crise da lavoura canavieira e com efeitos das secas prolongadas. Já o Centro-Oeste e o Norte, por sua vez, contava com pouca atenção do governo federal. Com baixa densidade demográfica, essas duas regiões sofriam com as dificuldades na comunicação com a capital federal e com a precária estrutura logística. Crescente assim a industrialização no eixo entre Rio e São Paulo, somando a conquista dos direitos, né, sociais pelos trabalhadores urbanos a partir de 1930.
A contribuição para que as grandes cidades do Sudeste passarem a atrair cada vez mais trabalhadores do Norte e do Nordeste do país. Muitos trabalhadores que se dirigiam às cidades também vinham das áreas rurais do Sudeste. Impulsos pela crise atingiu o café na década de 1930. Essa estrutura urbana da região Sudeste, porém, não foi ampliada e melhorada para atender a população em constante crescimento. A chegada de famílias em situação precária proporcionou o aumento de números de moradias impróprias e a situação do interior das fábricas, em outras dificuldades de jornada de trabalho absurda e péssimas condições de segurança, higiene e baixos salários, geravam muitas queixas que só foram realmente atenuadas com a crise da CLT, em 1943. CLT, como vocês sabem, que é a questão do regime de trabalho, a partir do momento que ainda não foi adotada pela política do Vargas mesmo, que ele adotou, que na CLT tinha que ter os direitos trabalhistas, e a jornada de trabalho tinha que ser obedecida com 44 horas, 40 horas de segunda a sexta e 4 horas ao sábado, de 8 a meio-dia, e tendo assim um domingo de descanso para que o trabalhador pudesse realmente novamente absorver suas energias para que ele voltasse, de novo com a energia para o desenvolvimento das suas atividades físicas. E a partir daí, essa política começou se agravando ao longo desse processo, sendo que mais na frente a CLT, em 1943, ela começou a buscar esse tipo de direitos para que os trabalhadores pudessem ser realmente atendidos. Então, a economia na era Vargas atingiu essa proporção, dessa política econômicas adotada entre 1930 até 1964 pela essa questão do disparate, dessas cidades, esses centros regionais, que começou a se destacar principalmente no Rio e São Paulo. A partir daí, a política econômica do Estado Novo, como foi? Essa política econômica do Estado Novo, durante o Estado Novo, o governo Vargas tomou medidas para fazer o Estado o motor do desenvolvimento da indústria de base no Brasil, setor essencial para que o país desse um salto na sua produção industrial. Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Petróleo, CNP, com a tarefa de regulamentar a exploração do petróleo no país. Já na década de 1940, foram criadas importantes companhias estatais, como a mineradora, que foi a Companhia da Vale do Rio Doce, encarregada de extrair e exportar minério de ferro de Minas Gerais, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. E a partir de 1941 foi instalada, com apoio dos Estados Unidos, a produtora de aço, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com o modelo agroexportador não havia sido abandonado, o governo também fomentou o avanço da direção ao interior. Exemplo, foi realmente chamada a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste significa que foi dedicada a promover a ocupação do Centro-Oeste por meio de incentivo de migração e expansão das fronteiras agrícolas. Outro exemplo também foram os soldados da borracha, isto é, os milhares de brasileiros e a maioria de flagelados da seca e também da fome no Nordeste, que entre 1943 a 1945 foram alistados e enviados à Amazônia para trabalhar na exploração de látex. Apesar desses empenhos, o sertão nordestino permaneceu relativamente estagnado. As secas prolongadas e as dificuldades sociais levaram ao aumento da criminalidade. A resposta de Vargas dividiu entre a repressão e os movimentos do bandidismo social, como o cangaço, a compreensão do paternalista, da punição desses indivíduos em situação de miséria que realmente cometia pequenos delitos. Tudo isso ocorreu nessas políticas econômicas do Estado Novo, a partir dessas medidas econômicas de Vargas. Nessa situação, percebemos aí que
vemos que o Conselho Nacional de Petróleo, né, atingiu seu auge para o desenvolvimento do petróleo no país. Por outro lado, né, já em 1940 até 1941 surgiu essas companhias, principalmente a da Vale do Rio Doce, que tratava de carregadores extrair esse minério, principalmente de Minas Gerais, e também a criação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. E já em 1941 foi a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, né, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com essa situação surgiu, né, pelo governo, fomentou avanço em direção ao interior. Por exemplo, foi a Marcha do Oeste, que eu acabei de citar, né, que promovia a ocupação do Centro-Oeste por meio de incentivos de imigração e expansão das fronteiras agrícolas. E outro exemplo foi os soldados da borracha, conhecido que era os milhares de brasileiros, né, e a maioria de flagelados da seca e da fome do Nordeste, né, que até então, em 1943 a 1945, foram alistados e enviados à Amazônia para trabalhar na exploração de látex. Tudo isso ocorreu na política econômica do Estado Novo. O desenvolvimento, né, ou seja, o desenvolvimentismo, né, de JK, né, essa política incentiva da industrialização e a urbanização ao crescimento da produção agrícola voltada para o mercado interno produzia mudanças importantes na situação econômica do Brasil, melhorando as condições de vida de setores urbanos, mas certamente aprofundaram da discrepância entre o eixo do sul e sudeste e o eixo do norte e nordeste do país. Juscelino Kubitschek direcionou sua política econômica para integração territorial e fortalecimento do capitalismo no Brasil por meio do desenvolvimento de um mercado interno forte e da industrialização. A proposta era construir um pacto agrário-industrial que promovesse crescimento econômico seguido de desenvolvimento social. Esse modelo ficou conhecido como nacional, né, desenvolvimentalista, né? Esse nacional desenvolvimentalista, né, que foi criado, né, a partir do momento desse modelo de JK, para viabilizar essas tarefas, JK criou o plano de metas, né? Um programa que tinha 30 objetivos a serem alcançados ao longo dos seus 5 anos de governo. Com isso, várias medidas foram tomadas para atrair investimentos estrangeiros e concessão, né, de terrenos para instalação de fábricas, redução de impostos e permissão para remessas de lucros, né, para os exterior e autorização para importar equipamentos industriais. Esses equipamentos industriais, né, que foram realmente adotado pelas essas medidas pelo governo, estimulava a entrada de multinacionais, sobretudo setor automobilístico, e além facilitar a criação de empresas nacionais de bens de consumo duráveis, como o eletrodoméstico. Seguindo o plano de metas, muitos recursos dos estados também foram direcionados aos setores de energia, indústria, de bases de transporte, alimentação e educação. Assim, com a construção de Brasília, né, foi criado, por exemplo, o Cruzeiro Rodoviário, um conjunto de rodovias que integrava várias regiões do Brasil à nova capital. O governo também construiu as usinas hidrelétricas, né, de Furnas e de Três Marias, né, em Minas Gerais, e ampliou o refinaria de petróleo. Então, esses pontos, gente, esses pontos de vista sociais que pode ser realmente dizer que o projeto de JK faliu, as discrepâncias regionais se aprofundaram, já que a industrialização se concentrou no Sudeste. Né? Essa concentração de empréstimos para realização de obras com Brasília levou o país ao endividamento externo e assim elevou a inflação e de outro lado a expansão grande de propriedades rurais promoveu a marginalização dos camponeses, impulsionando a migração para as cidades. Sem uma infraestrutura adequada, as cidades inchadas e as condições de sobrevivência tornaram-se cada vez precária, né? Tudo isso por conta, né, dessas medidas tomadas por JK no seu plano de metas. Porém, esses objetivos dele era que aumentasse, né, a questão do desenvolvimento do capitalismo moderno.
Por outro lado, né, ele fez praticamente uma desigualdade regional, já que a região do Sudeste e a do Centro-Oeste, que era mais favorecida, e já do Norte e do Nordeste, que é a precária, começou realmente a perceber, né, essa desigualdade social, levando assim os objetivos do JK, né, para água abaixo. E por outro lado, por conta das dívidas que foi criada pela construção de Brasília, foi uma, pelos absurdos gastos na construção da capital e por outros gastos também que ele foi aplicado sem ter um direcionamento, levou à inflação alta e à perda realmente, e a partir daí o Brasil saiu endividado para os países estrangeiros. Então, tudo isso ocorreu, né, nessa modernização, né, brasileira e as suas contradições. As contradições a gente vimos que foi a questão o plano de meta de JK, que foi realmente falho, né, infelizmente. A modernização brasileira, percebemos que chegou nessa economia da era Vargas, que ele conseguiu concentrar, né, desde o governo provisório, né, à frente, levar o capitalismo e investimento dessas indústrias, né, trazendo assim novas desenvolvimento industrial para o país, para que o país não pudesse ser utilizado como bode expiatório de empréstimo de países estrangeiros. Por outro lado, essas estruturas regionais criaram também um certo dilema, né, de desigualdade social, principalmente contra, como falamos, de Centro-Oeste, o Rio de Janeiro e São Paulo, se destacaram e se destacam até hoje nas grandes indústrias. E sofre até hoje o Norte e o Nordeste por conta dessa mal aplicação, dessa divisão regional, né, já criada desde a política, né, partidária, né, do início do Brasil, né, infelizmente, né. Então, ficamos assim com essa modernização brasileira e as contradições, né, que foi gerada desde o Estado Novo até realmente ao período de Vargas e JK. E fique com Deus, com essas duas palavras, fé, que precisamos. Então, até a próxima aula.